essa é a nossa reunião do grupo de estudos do NUCAT. Hoje é dia 21 de agosto. E na manhã de hoje nós vamos ter a apresentação do professor Cláudio, que preparou para nós assim, um estudo detalhado aqui sobre a região noroeste do estado do Paraná e aspectos da organização da sociedade aqui, da própria colonização dessa região. Então, eu vou passar a palavra para o professor Cláudio e agradecer a presença de todos aqui. Já coloquei a lista de presença, mas depois a gente coloca novamente. Ela já está aqui no chat para assinar, né? Então, bom dia a todos. Muito obrigada. A Rebeca, que também está ajudando o professor Cláudio aqui hoje, né? E a todos que estão presentes. Eu vou passar a palavra para o professor Cláudio, então eu vou fechar meu microfone aqui, tá? Bom dia a todos, portanto, e antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Rebeca pela disponibilidade, pela disposição, minha velha companheira de viagens, expedições investigativas pelo Brasil afora, levando os nossos alunos da faculdade, e agradecer ao NUCAT, à professora Márcia, aos colegas que permitam a minha simplicidade no conhecimento dessas questões que a professora Márcia acabou de anunciar. Só lembrando, professora Márcia, que eu tomei a liberdade de dividir essa fala em dois momentos, né? E eu vou explicar por quê. Então, para hoje, eu gostaria, eu preferia assim, né? O trabalho que eu faço, o meu TID na universidade, na Unespar, ele trata de uma pesquisa sobre oralidade, oralidade sobre os ribeirinhos do Rio Paraná. E o que me levou a fazer essa pesquisa é que eu vejo que toda a cultura escrita, toda a literatura que nós temos conhecimento da Amazônia, por exemplo, seja folclore, seja culinária, seja indumentária, seja lá o que for da Amazônia, a gente percebe que tudo isso nasce das forças da água do rio Amazonas e da bacia do rio Amazonas. E também a gente viu que todas essas questões que eu anunciei da Bahia, Nordeste, essa cultura toda, nascem das forças do rio São Francisco. E eu fiquei curioso, mas por que tanta riqueza no entorno do rio Amazonas, tanta riqueza no entorno do rio São Francisco, e no rio Paraná, que é o segundo maior rio do Brasil e um dos maiores do mundo, cadê a cultura? E olha que o rio Paraná foi importantíssimo no bandeirismo, não é? Nessa questão, antes do bandeirismo também, tem essa história que hoje eu vou fechar com ela, dos índios do Guairá, né? E isso me levou a cair dentro do Rio Paraná, aqui na região noroeste. A professora Roseli, eu acho que falou região norte, região, né? Professora Roseli é de onde? União da Vitória. União da Vitória, por isso. Aqui no lado de cima do Paraná, nós temos 3 regiões de colonização. O Norte Velho, que é região de Jacarezinho, de Londrina, né? Nem Londrina não é ali, é aquela região mais de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, ali é o Norte Pioneiro, o Norte Velho. Depois o Norte vem ali, essa região de Londrina, onde a Companhia de Terras Norte do Paraná colonizou, a chamada de região Norte, vem até perto de Maringá. E o nosso aqui ficou sendo chamado de Novíssimo, né? Norte Novíssimo. Mas, na verdade, é o noroeste do Paraná. É onde encontra o rio Paraná, Panema, com o rio Paraná, e tem ali também como, não bem divisa, mas uma parte, o rio Ivaí. Então, essa é a nossa divisão regional.
Mas muito bem. Então, eu estou fazendo esse trabalho, apresento ele, inclusive, entrego o relatório agora em outubro, e a Vitória está digitando esse trabalho de oralidade que eu consegui captar com os ribeirinhos, né? E tem toda uma literatura em cima disso e uma explicação sociológica também. Quem são esses ribeirinhos? Como entraram no rio e agora estão desaparecendo? Então, trabalhamos isso. Mas antes de falar, então isso eu vou deixar para um outro momento. Quem sabe, em um outro momento, eu posso falar, eu vou falar sobre isso. Agora, o que eu me interessei mais, e claro que eu estou vendo aqui professores credenciados, né? E eu não tenho todo esse conhecimento acadêmico, científico. O que eu tenho é curiosidade. E, em cima dessa curiosidade, eu fui buscando literatura para me satisfazer, até porque o meu pai me levou para a beira do rio, no interior de São Paulo, na região paulista do estado de São Paulo, com 3 anos e meio. Então, eu sou um apaixonado pela beira de rio e pela floresta, né? Pelo ambiente. E quando eu fiz o primário, o ginásio naquele meu tempo, né? Eu estou com 55 anos de sala de aula. 50. Vocês, a maioria não tinha nascido, eu já dava aula no sítio aqui no Paraná. Então, me interessava muito por essa questão dos bandeirantes, né? Antes de eu dar aquela virada no olhar sobre os bandeirantes eram meus heróis, os bandeirantes, não é? Desbravaram, expandiram nossas fronteiras, então eram meus heróis. Então, nesse período, eu mudei para o Paraná, em 1967. E aqui eu assim, me esbaldei, né? Porque é o Rio Paranapanema, é o Rio Pirapó, é o Rio Ivaí, é o Rio Paraná, são tantos rios, e lá fui eu para a beira do rio. E eu fui mais especialmente para o Rio Paraná, aqui na região de Porto Rico, e adquiri um espaço dentro do rio, uma ilha, 16 alqueires, que eu tenho até hoje, é onde eu vou pesquisar a oralidade dos ribeirinhos, e muitas vezes eu me pegava sentado na barranca da minha ilha, lá do Rio Paraná, olhando as águas passar. E de acordo com o que eu estudei até o ginásio, os professores de história me falavam que os bandeirantes passaram pelo Rio Tietê, pegaram o Rio Paraná, desceram o Rio Paraná. Então eu ficava imaginando, tipo assim, puxa, os bandeirantes passaram aqui, né? Há 400 anos, eles passaram aqui. E isso me encantava, né? Em nome desse encantamento, eu fui buscando algumas literaturas, e algumas literaturas foram caindo na minha mão também, né? Graciosamente. Graciosamente. Uma delas, importante para o dia de hoje, foi o livro de Antônio Ruiz de Montoya, que a Rebeca depois ela vai... Estou conseguindo mostrar aqui. Não está dando para ver bem. Esse é o livro de Antônio Ruiz de Montoya. Depois a Rebeca ela vai me acompanhar, mas vai mostrar melhor. E nós vamos falar sobre ele. Esse livro foi escrito no século XVII, 1630, ele escreveu esse livro, né? Contando da nossa região. E isso, curiosamente, caiu na minha mão por conta de uma procuradora federal, aí em Paranavaí, que me procurou na faculdade por conta de um pequeno livro que eu já escrevi, chamado Contos de Ribeirança, que não tem nenhum cunho acadêmico, foi escrever por vontade de escrever as histórias que eu ouvi ali. E ela me procurou para ver se ela conseguia, junto comigo, fazer um grupo de aliados para que a gente pudesse lutar por uma região aqui no noroeste do Paraná, como eu já disse, mais precisamente em 2 cidades, Santo Inácio e Jardim Olinda, Itaguajé também, que foi onde tiveram 2 grandes reduções históricas, com uma história fantástica que nós vamos falar ao final.
E essa procuradora, então, ao me procurar, ela me deu esse livro. Esse livro tem mais de 400 anos. E esse livro me encantou. E com esse livro eu fui em busca de mais algumas coisas. E correndo atrás dessa aventura literária, eu pude ler mais alguma coisa, que é o que eu passo a relatar para vocês hoje, então. Então, o que nós vamos falar é sobre, e o que me deixava curioso, como que era esse Paraná quando não tinha colonização. Hoje está todo colonizado. Mas e antes? Ah, antes veio a Companhia de Terras. Mas e antes? E antes? E antes? Então, essa busca me levou a encontrar um documento de um aventureiro espanhol chamado Álvaro Nunes Cabeça de Vaca. E para falar do Álvaro Nunes Cabeça de Vaca, que esteve no Brasil, esteve no Paraná, a gente precisa conhecer por que que ele, espanhol, andou pelo Paraná, se o Paraná, né, hoje é português. Então, para explicar isso, a gente tem o mapa do Tratado de Tordesilhas, que os professores já conhecem, os acadêmicos que estão nos acompanhando, talvez possam reforçar um pouco mais, né, essa questão, Rebeca, se você puder soltar o mapa do Tratado de Tordesilhas. É esse o primeiro que nós combinamos? Isso, já vou colocar na tela. Tá aparecendo? Isso, Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha, né? Os dois países que eram a vanguarda das navegações no século XV. Tá, aqui está o mapa do Tratado de Tordesilhas. Então, Portugal e Espanha dominavam os mares, eles eram vanguarda das navegações, como hoje é vanguarda das viagens interplanetárias dos Estados Unidos, agora China, Rússia, não é? Então, nessa época, eram esses dois países que estavam saindo do continente europeu e buscando novas terras. E aí a gente vai ver que essas navegações que tiraram o europeu da sua terra, da Europa, ela não vai se dar em 1492 com Cristóvão Colombo e nem em 1500 com Pedro Álvares Cabral. Vai começar antes. Tem-se notícia da primeira caravela em 1440, antes da invenção da escrita, né, por Gutenberg, da escrita não, da imprensa por Gutenberg, que foi em 455. Então, em 440, já se plantavam carvalhos e cuidavam dos carvalhos, que eram as árvores mais apropriadas para se fazer os grandes barcos daquela época. E também se desenvolve o uso das velas, né, as velas latinas, que vêm desde os fenícios, para poder impulsionar, que era um período que não tinha um motor ainda. E ali eles vão desenvolvendo as caravelas e vão saindo aí, se vocês podem me acompanhar no mapa, vão saindo de Lisboa, Portugal, e um pouco mais antes de Lisboa, a Espanha. Eles vão saindo dali e fazendo o que se chamava de navegação de cabotagem, ou seja, navegação de cabo a cabo. Eles não se aventuravam. Eles beiravam a África, foram descendo, Cabo Verde, e conhecendo essa região da África. Até que a caravela, né, como os nossos carros de hoje, quem diria que os carros de hoje iam se autodirigirem, autoestacionarem, não é? Então, esse desenvolvimento foi gradual, contínuo, e eles foram descendo e conhecendo a África, até que, por volta de 1490, mais precisamente 492, um genovês, ele não era espanhol, mas ele tinha uma ideia, e ele vivia em contato com as universidades da época, notadamente Salamanca, na Espanha, onde ele detinha o conhecimento
das navegações. E aí ele consegue o apoio dos reis da Espanha, Isabel e Fernando e Isabel, e também ele contribui com alguma coisa, né, para poder sair em direção ao oeste, para poder encontrar terras, que ele tinha certeza que, se não encontrasse terras, pelo menos, veja bem vocês, que a linha linha do Tratado de Alçaçava, não estou conseguindo ler, estou com dificuldade de ler aqui, mas essa linha central, que passa bem essa daí, isso, é a Rebeca que está mostrando, né? Obrigado, Rebeca. Ela dá a volta no mundo. Essa linha não fica... aqui é um planisfério, né? Aqui é um planisfério, mas o mundo redondo, essa linha dá a volta no mundo. Se saísse acompanhando essa linha, ou onde está Lisboa, nessa direção de Lisboa, ou aí em Gibraltar, esse encontro de terras, isso, da África e da Europa, e viajando sempre para o oeste, você ia dar a volta no mundo, vinha sair lá do outro lado, no Oceano Pacífico, e ia sair aonde? Nessa ponta, onde está escrito Oceano Índico aí, que é a Índia. E nesse momento, a Europa precisava de encontrar um caminho marítimo, porque os turcos otomanos tinham tomado Constantinopla, né? Que foi até o que motivou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, não dava mais para fazer o comércio por ali, e a Europa estava ficando com problemas para abastecer o comércio. Então, ao tentar essa viagem, Colombo chega nessas ilhas, aqui no Golfo do México, São Domingos, hoje, né? Cuba, nessas ilhas aí. Mas ele não chega no continente. Ele volta, e naquilo que ele volta, algumas pessoas da esquadra dele, que estava com ele, notadamente os irmãos Pinzon, eles descem beirando o que hoje é a América Central, e vão até a foz do Rio Amazonas, aí no mapa da América do Sul. E eles veem que a Terra continua. Eles desceram e tinha terra e continua. Então, eles voltam e anunciam que a Terra continuava para baixo. E nesse período, como eu falei, Portugal e Espanha eram a vanguarda dos descobrimentos, os outros não tiveram esse atrevimento, e eles, então, não se envolveram. Mas Portugal e Espanha acabaram discutindo essa situação, porque eu falei, espera aí, nós vamos descobrir terra, os dois países. E como é que vai ficar essa divisão? Como é que nós vamos poder acertar essa divisão? Então, nesse período, para poder resolver esses problemas de conquistas, a igreja era muito forte, a igreja foi chamada, então, para poder atuar. E aí, Portugal e a Espanha, ao disputar essas terras, em 1493, chama, né, o Papa Alexandre VI, que reúne os interessados de Portugal e da Espanha, os representantes do rei, naturalmente, numa cidadezinha da Espanha, chamada Tordesilhas. Aqui a Rebeca conseguiu. Hoje isso é Tordesilhas. E eu, quando menino, mas por que Tordesilhas? Por que deram esse nome, né? Tem a ver com alguma ilha? Ficava pensando nessas coisas. Depois que a gente foi descobrir que é uma cidade. Hoje ela é bonita assim, mas era uma pequena cidade. E foi aí que eles discutiram, não sem antes já ter tido um tratado, né? Volta no mapa anterior, Rebeca. Esse tratado, essa disputa, estabeleceu essa linha verde aí, que é o Intercoetera. Era um tratado que o Papa ajuizou e que dividiria a oeste para a Espanha e as terras a leste para Portugal. Interessante que isso também, me perdoe a minha simplicidade, eu descobri faz pouco tempo, essa linha verde intercoetera,
e a linha vermelha, Tratado de Tordesilhas, elas estão em vertical, né? Então a gente pensa que essa linha passa só aí. Não, ela dá volta no mundo. Aí estamos vendo um planisfério. Se for no globo terrestre, essa linha dá volta no mundo. E ao dar a volta no mundo, ela aparece do lado de cá, né, do outro lado do mundo. O Tratado de Tordesilhas, então ele passa aqui na América do Sul, separando essa parte branca que é o Brasil e o resto que era da Espanha, e dá a volta no mundo. E ao dar a volta no mundo, ele passa lá também no Oriente, e pega lá a ponta da Sibéria, o que está em amarelo também no Oceano Pacífico. Entenderam a ideia que eu quis dizer? Que essa linha não é apenas assim, aqui para a gente ver só numa visão assim de planisfério, ela dá a volta no mundo, certo? E o que ficasse, então, a 370 léguas de Cabo Verde, que é um conjunto de ilhas, um arquipélago, seria da Espanha. E o que ficasse a leste seria de Portugal. Passa-se a linha, e ao passar a linha, então, a gente vai chegar num momento interessante. Bom, aí o Papa, então, fazem esse acordo aí, e temos aí o mapa para ver, tá? 1500, Cabral chega no Brasil. Depois dos Pinzon, que acompanharam Colombo e que eram navegantes também, porque quando vai um na frente, logo atrás vem outros países interessados, porque todo mundo se interessava no comércio, notadamente os Países Baixos, Bélgica, Holanda, Dinamarca, que eram grandes comerciantes, né? Precisava restabelecer o comércio, e só tinha um jeito, chegando nas Índias, mas ali por Constantinopla não dava mais, que os turcos tinham barrado aquilo lá. Tinha que dar a volta, ou dar a volta na África, que o Vasco da Gama conseguiu também, nessa última década do século XV, né? E fica dividido, então, pelo Tratado de Tordesilhas, e para nós, propriamente, a América do Sul. O Brasil, a parte branca, e o resto era toda da Espanha. E como é que nós vamos empurrar essa linha para frente? Mas o que eu estou mostrando do Tratado de Tordesilhas, porque se você vê a linha vermelha do Tratado de Tordesilhas ao sul, ela vai sair ali na cabeceira de Santa Catarina, né? na parte, ali, a parte de Santa Catarina, que está mais fácil de entender, de Santa Catarina. E é aí que nos interessa, porque eu vou agora chamar um personagem chamado Álvar Nunes Cabeça de Vaca. E eu, quando aluno do ensino médio, eu fiz o que hoje chamamos de formação de docentes, mas na minha época era escola normal colegial, a professora de História da Educação falava, né, de um Álvar Nunes Cabeça de Vaca que passou pelo Paraná. Mas na minha juventude, Cabeça de Vaca era um folclore, né? Comparado com o Saci Pererê, a Mula Sem Cabeça, qualquer coisa nesse sentido. Mas depois, pesquisando, eu fui ver que o Álvar Nunes Cabeça de Vaca, ele esteve aqui na ilha de Santa Catarina. Mas antes de vir para Santa Catarina, melhor dizendo, eu acho que a Rebeca deve estar apavorada, que eu estou atropelando as questões aqui. Antes de vir para Santa Catarina, vou contar da vida desse homem agora, porque ele foi interessante para nós. Esse Álvar Nunes Cabeça de Vaca, esse sobrenome do Álvar Nunes Cabeça de Vaca, ele é descendente de nobres espanhóis. E essa família ganhou esse apelido, Cabeça de Vaca, porque em 1212, Castela e Aragão, que representava a Espanha, estava em lutas, e o inimigo estava próximo do outro lado da montanha. E para poder derrotar esse inimigo, eles precisavam de pegá-los desprevenidos, que era muito mais forte. E aí, um antecedente, né, o antepassado de Álvar Nunes Cabeça de Vaca, chamado Martim Alhaga, era um camponês, e andava por aquelas montanhas, e ele descobriu, então, nas escarpas da Serra Nevada, que era onde dividia os exércitos ali, uma passagem
que poderia pegar os inimigos dos espanhóis de surpresa. E ele ensina, então, o caminho, um desfiladeiro nessas escarpas, que só ele conhecia, e para poder o exército de Castela e Aragão da Espanha passar, ele fincou um pequeno poste e na parte superior do poste ele fincou uma caveira de uma vaca e avisou os nobres espanhóis, quando encontrarem a cabeça de uma vaca, é por ali, segue em frente que vai atravessar e vai conseguir pegar de surpresa o inimigo e vai derrotá-lo. Dito e feito, aconteceu numa batalha chamada Navas de Tolosa, em 12 de julho de 1212. E Castela e Aragão, então, vencem, tranquilizam seu reino, e para poder pagar essa ajuda do antepassado, do Álvar Nunes, deu a ele terras, título de nobreza, e ele passou para a história, então, como aquele que fincou uma cabeça de vaca para que nós achássemos a passagem do desfiladeiro para atacar o inimigo e vencermos a batalha. Então, eles acrescentaram cabeça de vaca no nome da família. E esse Álvar Nunes Cabeça de Vaca era um nobre, né? 200 anos, 300 anos depois, isso foi 1212, então 300 anos depois, ele entra numa expedição que vinha à América do Norte. E nessa expedição, ele já estava com 35 anos, e ele foi designado para vir com essa expedição ao México, que estava sendo colonizado pela Espanha. E aí, quero que a Rebeca coloque, então, aquele mapa da chegada, é isso. Eles vieram da Europa, 1527, e naufragaram na entrada da Flórida. Eles chegaram na ilha de São Domingo, hoje, né, onde divide o espaço com o Haiti de hoje, seguindo a linha vermelha, né, Rebeca? E foram navegando em busca da cidade do México, que está no continente. E a cidade do México, ela já existia, porque Fernão Cortés chegou aí em 1519, atacou os astecas, fincou uma cidade, então já tinha a cidade do México. Então, agora, o resto era colonização. E essa expedição dele veio, passa pelas ilhas, passa por Cuba, tudo em paz, mas quando eles estão chegando aí em Tampa Bay hoje, né, o que é Tampa Bay hoje na Flórida, naufraga. E ao naufragar, olha, de todos os barcos contendo provisões, água, comida, soldado, armamento, cavalos, não sobrou nada. É uma região, né, a gente sabe que o Golfo do México é uma região de furacões, de tempestade, de mar bravo, e eles erraram o tempo bom para viajar e naufragou. Só sobraram 4 homens. O Álvar Nunes Cabeça de Vaca e mais 3 companheiros, inclusive um negro que era braçal, né, no navio. Naufragou. Conseguiram nadar e escapar os 4, aí na Flórida. Ao chegar aí, não tinham com que sobreviver, mas o Álvar Nunes Cabeça de Vaca, ele era um homem nobre na Espanha. E os nobres, né, nós já estamos em 1500, a universidade já estava posta, e os nobres estudavam. E o Álvar Nunes teve a oportunidade de estudar, então ele tinha conhecimentos, vamos lá, de uma relativa enfermagem, geografia, não é? E ele sabia onde é que ele estava. Quando naufragou, ele tinha a leitura dos mapas náuticos. Perdão. Então ele falou, bom, daqui onde nós estamos, aí em Tampa Bay. Dá para mostrar, hein, Rebeca? Está mostrando, né? Tampa Bay. Isso. Daí para mim, na cidade do México, é por mar. Como é que eu vou fazer uma jangada, um navio? Não tem nada, então vai ter que ser a pé. E subiram. Saíram a pé, costeando o Golfo do México, e foi passando aí nos Apalaches, e vai. Essa viagem, gente, e depois ele chega, continuando a Rebeca, né? Ele abandona a costa embaixo,
ele abandona a costa e entra pelos Estados Unidos, onde é o Texas hoje, e vai lá do outro lado, na Califórnia, não é? E depois é que ele vai acompanhar pelo Oceano Pacífico, é que ele vai chegar na Cidade do México. Essa viagem, gente, a pé, ele mais 4 amigos, está num livro, Rebeca, chamado Naufrágios. Aqui tem 2 livros, Naufrágios e Comentários. Naufrágios conta esse naufrágio e essa aventura por terra. Essa aventura que durou, perdão, gente, que durou 8 anos, e eles percorreram, de acordo com o mapa que vocês viram, 18 mil quilômetros. 18 mil quilômetros. Daqui a Curitiba tem 400 quilômetros, daqui de Paranavaí e Curitiba, por 500, não é? Então, são 18 mil, são quantos? São 36 vezes daqui a Curitiba, a pé. Acabou, eles não tinham uma faquinha, não tinham nada para se defender, não é? Então, ele escreveu essa história aí. E o Comentários, depois, ele vai escrever quando ele vem aqui para a nossa terra, aqui para a América do Sul, tá? Então, voltando lá, Rebeca, no mapa, ele faz essa travessia em 8 anos, gente, passando fome, sendo prisioneiro das tribos indígenas americanas. E como eu disse para vocês, ele conseguiu escapar, porque o comum era os indígenas matá-lo, né? Como está, por exemplo, naquele filme Conquista do Paraíso, que é a viagem de Colombo à América. Os índios, nem todos receberam os europeus de braços abertos, não, porque eles sabiam que era uma invasão e sabiam no que ia dar. E os índios, naturalmente, matavam sempre os europeus que naufragavam, que chegavam aí. E ele consegue, com seus conhecimentos universitários, de primeiros socorros, tal, ele consegue curar alguns indígenas. E quando ele cura alguns indígenas, coisas que o pajé já não conseguia mais, ele consegue o bem de ser reconhecido pelos índios como alguém diferente, né, espiritualmente, alguém que tem uma força para curar as pessoas, coisa que o pajé não estava conseguindo. Mas, pelo outro lado, ele consegue o ódio do pajé, que, né, pô, esse cara vai tomar o meu lugar, entenderam? Então, ele enfrenta todas essas dificuldades. Gente, perdoe o e ele vai andando. E interessante que ele vai tomando conhecimento, vai contactando com os índios acompanham ele, faz uma procissão atrás deles, não é? E os índios têm lugares que os índios brigam entre si. Então, quando tinha luta, o nome dele, a fama dele de curar, chegava antes. As notícias correm, né? Chegava antes. Então, os índios se acalmavam e queria que ele fosse curar. E ele tinha aqueles conhecimentos básicos de medicina, que ele adquiriu na Europa, de ervas, né? De ervas. E ele fazia as aplicações, então, uma coisa ou outra, e realmente ia se tornando um semideus para esses índios aí. E ele vai acabar chegando aí, portanto, na cidade do México. Os 4 juntos. Alguns momentos eles não tinham nem roupa, os índios tomavam até a roupa dele. E isso tudo está descrito nesse livro chamado Naufrágio, que inclusive tem um filme também sobre essa história. Aí ele chega na cidade do México, e da cidade do México ele mantém contato com os espanhóis, com o governador da cidade do México e com muitos indígenas do México. E esses indígenas do México contam para ele que ao sul, bem ao sul, tem uma região tão rica, tão abundante em riquezas minerais, que é chamado até de Eldorado, que era uma coisa que os europeus buscavam, né? O Eldorado seria um lugar onde o ouro era abundante. E esses indígenas falam para ele que é mais ao sul. Ora, mais ao sul é a América do Sul de hoje, mas agora ele tinha que voltar para casa.
Então ele volta. Do México, ele volta para a Espanha. E chegando na Espanha, encontra a sua família e ele escreve, então, esse livro, Naufrágios. E esse livro, Naufrágios, escrito na Espanha, já tinha imprensa, claro, é o que vai dar a ele força e condições de ser chamado pelo rei da Espanha de novo para vir socorrer aqui na América do Sul, bem ao sul da América do Sul, onde fica hoje a cidade de Buenos Aires, Rebeca. Ele vai vir socorrer a colônia espanhola na América do Sul. Depois vai aparecer um mapa aí. Porque os índios... Não, Rebeca, aí nem sei onde que nós estamos agora. A gente pegou um mapa da América do Sul, daqui a pouco nós chegamos lá. Ele vem socorrer os espanhóis que fundaram Buenos Aires e estavam sendo massacrados a Rebeca está pesquisando, sendo massacrado pelos índios. E o rei da Espanha, então, fala, temos que socorrer nossos patrícios lá na América do Sul, lá em Buenos Aires. E dá a ele o título de adelantado, né? Esse adelantado era um título militar, como capitão, como aquele que chega na frente, o adiantado, o pioneiro, né? Que vai chegar na frente. E ele, então, em 1537, ele inicia uma montagem de uma expedição que vai vir à América do Sul. E ele vinha para socorrer os portugueses de Buenos Aires. E quando aí o Brasil já estava descoberto, então ele veio aportando pelo Brasil. Aporta aqui, aporta ali. E quando ele chega na ilha de Santa Catarina, na ilha, mas aqui a ilha de Santa Catarina, é isso, Rebeca, tá certo. Agora, seria importante que a ilha de Santa Catarina, ela é separada do mar, né? A gente pensa que não, mas a ilha de Santa Catarina era da Espanha, né? Que a linha passava aqui no continente. Então, isso aí era dos espanhóis. Ele aporta aí na ilha de Santa Catarina, que é onde está Florianópolis hoje, né? Florianópolis fica numa ilha, portanto, na ilha de Santa Catarina. Ele vem com essa expedição para socorrer os espanhóis de Buenos Aires e aporta na ilha de Santa Catarina. E aí era um lugar das pessoas que subiam e que desciam, né? É o litoral do Brasil, o litoral sul, e já havia navegantes nessa época. E chega a notícia, então, que os espanhóis de Buenos Aires foram trucidados pelos índios. E os que sobraram pegaram o Rio da Prata. O Rio da Prata é o nome que o Rio Paraná recebe depois que ele encontra o Rio Paraguai. O Rio Paraguai vem lá de Cuiabá e o Rio Paraná ele é formado entre São Paulo e Minas, pelo Rio Grande e o Parnaíba, e descem, passa pelas costas do Paraná, e aí ele entra na Argentina. Quando ele entra na Argentina e recebe o Rio Paraguai, ele forma o Rio da Prata. Então, os espanhóis fugiram, os que conseguiram fugir de Buenos Aires, subiram o Rio da Prata e foram se estabelecer num lugar que se chamou Assunción. Então, aqui está, Florianópolis, onde ele está, né? Argentina, para baixo da palavra Uruguai, isso, aí fica, na Argentina, isso, aí fica a Buenos Aires. Então, quando os espanhóis foram trucidados, fugiram pelo Rio da Prata, que é esse azulzinho que sobe, até que ele pega dois rios, tá vendo? O da direita, nosso aí, é o Rio Paraná, e o da esquerda é o Rio Paraguai. A partir dessa confluência dos dois, aí é o Rio da Prata. Então, eles fugiram daí e foram aqui para esse pontinho vermelho, Assunción, e fundaram Assunción. Então, o Cabeça de Vaca, ele falou, bom, já que não tem mais espanhol para me socorrer lá embaixo, em Buenos Aires, eu vou sair daqui da ilha de Santa Catarina, Florianópolis, Rebeca, põe a flechinha aqui em Florianópolis. Perdão.
Eu vou sair daqui e vou atravessar o sertão. E vou chegar em Assunção muito mais rápido. E vou conhecer a terra. Porque como isso aqui é da Espanha, essa região é da Espanha, eu vou levar informações que até para a nossa colonização espanhola vai ser importante. Então é quando ele vai sair de Santa Catarina e vai para esse mapa, muito bom. Nesse mapa, eu já não enxergo direito e o tamanho é pequeno, mas ele sai daí de Cananéia, é São Paulo, né? Mas ele desce e vem na ilha de Santa Catarina, isso. Aí ele entra por Santa Catarina, mas logo ele sobe. Na medida que ele sobe, olha bem, onde que ele vai parar? Rio Ivaí. Onde a Rebeca está mostrando, o que é isso aí? É nós. Como diria a rapaziada, é nós. É onde nós estamos agora, professora Márcia. Paranavaí, o Rio Ivaí, é aqui, ó. Ele passou aqui. Por isso que eu fiz questão de toda essa conversa minha, para mostrar que em 1541, o Álvar Nunes, que teve toda essa história, passou no Rio Ivaí. Inclusive, foi ele que deu o nome do Rio Ivaí, né? Em espanhol é Guibaí. Guibaí. E, de acordo com a língua guarani, fala que é o Rio das Frutas. Rio das Frutas. Aí está o nosso Rio Ivaí. Ele atravessa o Rio Ivaí, vindo de Santa Catarina, passa aqui pertinho de nós, desce e vai lá, atravessa o Rio Piquiri também, não é? E nessa travessia, nesse pedaço de Paraná, bem na nossa região aqui, olha, Cascavel, Toledo, Moarama, né? Ele passou aqui. E quando ele passa aqui, é muito importante que ele vai conhecer o Rio Ivaí, né, que ele dá um nome de Guibaí, ele vai encontrar muito pinhão, né, aquela região mais ali de Guarapuava, né, ainda tinha muito pinheiro, né? Ele vai encontrar muito pinhão, e isso vai servir para alimentar a sua expedição, e também ele manda pessoas voltar com muitas cargas de pinhões para Santa Catarina, que depois vai levar para a Europa para mostrar essa especiaria aqui, né, que a Europa se interessava por tudo isso. Então, aqui nós temos o pinhão in natura, como ele é, e ele, depois que estoura essa vagem grande, ele vira nas castanhas, como está aí, né? Nas amêndoas, não é bem amêndoa, meu Deus, parece um amendoim, e dentro está a castanha do pinhão. E ele vai continuar no mapa lá, Rebeca, ele vai ver que onde ele passou, aí, mas tinha índio para todo lado. E uns índios mais camaradas, mais bonitos, mais formosos, e que o receberam bem, até porque ele sabia que quando entrava no mato para encontrar índio, tinha que levar quinquilharia, né? Levar espelhinho, pente, essas coisinhas, colares, e dar para o índio, e até hoje usa essa tática, essa estratégia para contactar povos isolados da Amazônia, né? Então ele conheceu muitos índios, era uma região ele viu que era uma região de muito índio. E aí ele continuou a viagem e atravessa o rio Piquiri. Curioso falar, volta no mapa, Rebeca. Curioso falar que ali no rio Piquiri, que é esse rio que fica entre o Iguaçu e o Ivaí, onde está a ponta da caminhada dele aí. O rio Piquiri, ele sai no Rio Paraná, lá na cidade de Terra Roxa. E eu estive lá, professora Márcia e amigos, eu estive lá porque aí era a capital, era uma cidade criada pelos jesuítas, que era a capital de todas as reduções indígenas que viriam a ter depois, que é a Ciudad Real del Guairá. Ciudad Real del Guairá. Quem for a Terra Roxa, é só caminhar aí uns 20 quilômetros, um pouco mais, vai chegar nas ruínas. Uma coisa maravilhosa, que eu também, quando estudante, eu... Fechou seu microfone, professor. Filho de uma mãe. Não dá para ouvir, né? Não, ele fechou o microfone, professor. Clicou em algum lugar que fechou o microfone.
Acho que eu passei o braço aqui na minha... Agora deu certo. Deu certo. Então tá. Voltando. Então está lá para... Tem uma coisinha aberta aqui ainda. Nós estamos ouvindo bem, Está professor. ouvindo? Rebeca, Sim. consegue aumentar o mapa agora? Ou sou eu? Interessante, Terra Roxa eu não conhecia, eu conheço lá em Guaíra, tem as ruínas, Sim, são junto ao Rio Paraná, as sim, ruínas, sim. mas Terra Roxa, eu morei em Palutina há muitos anos, mas eu não conhecia, não conheço ali essa região que o senhor está falando ali das Sim, ruínas. sim. Deixa eu só restabelecer o mapa. Rebeca, eu mexi aqui, né? Fiz Não, lambança. mas ele fica nesse tamanho mesmo, professor, que tá aqui. Não Mas consigo aumentar. para mim não está aparecendo grande agora. Ah, Mas, então. mas dá para visualizar, professor? Eu acho que é aí, professor, com É você. aqui, é aqui. Só um minutinho, gente, me Tá, perdoe. tudo bem. Fui chamar meu assessor, que eu mexi aqui sem querer com o braço, fui debruçando em cima do mapa. Esse mapa aqui, filhote, ele tem que voltar, fica grande. Aí, obrigado. Ué, doido. Tá jogando para lá e para cá, não sei o que está acontecendo. Aí. Ótimo. Ótimo. É que eu fui mexer com a minha flechinha aqui e eu acabei apertando onde não devia. Não devia. Então, vou deixar a Rebeca mostrar. Sim, professora. Conheço bem Guaíra. Tem uma capelinha lá que é de tempos antigos, coberta de vegetação, não é? Mas ali, não Guaíra, perto de Guaíra, na Foz, eu acho que dá, pelo que eu vi, 15 quilômetros do Rio Paraná. Na Foz do Piquiri, no Paraná, entrando Piquiri adentro, 15 quilômetros, está lá as ruínas, não é grandes coisas, né? Mas foi a capital. Foi a capital, agora sim, apareceu Ciudad Real del Guairá. É ali em que estão hoje as ruínas. E pouca gente sabe dessa cidade. Como a capital da província do Guairá, porque tem o território do Guairá, pegava também partes o território religioso do Guairá era maior, pegava a parte do Paraguai também, né? Mas já tinha do outro lado lá, tinha Assunção para cuidar. Do lado de cá, precisava de criar uma cidade, uma capital para cuidar dessa região do Guairá brasileiro. E fez, então, essa cidade. Era dali que partiam as orientações dos jesuítas que se esparramaram por essa região que vocês estão vendo aqui. Muito bem, então, está falado aí, voltando, pode deixar aí, Rebeca, o Álvaro Nunes Cabeça de Vaca viu esses índios todos e continuou descendo e encontrou as cataratas de Iguaçu. Rebeca, se puder voltar agora naquele mapa lá. Ele encontrou as cataratas de Iguaçu. E curioso é que depois, né, eles voltando para a Espanha, eles levam a notícia para a Europa. Foi o primeiro branco a dar notícia na Europa das cataratas de Iguaçu. E aí ele continua a viagem e chega a Assunção. Chegando em Assunção, ele vai encontrar aqueles espanhóis que estavam em Buenos Aires, que não aceitam a autoridade dele, vão lutar contra ele, vai ter um problema muito sério, até porque, professores, no livro, né, Naufrágio, no livro Comentário, nós vamos encontrar uma fala dele que vale a pena. Eu vou ler esse trechinho aqui. Ele disse: ensinarei o mundo a conquistar pela bondade,
não pela matança. Olha essa frase. Ensinarei o mundo a conquistar pela bondade, não pela matança. Olha o que aconteceu com os astecas. E ele já dizia isso lá. Olha o que aconteceu com os incas, com os nossos índios. Então, ele lutava para que os fazendeiros não escravizassem, tratassem os índios como seres humanos. E aquele filme Missão, com Robert De Niro, mostra bem isso. Os fazendeiros, para poder escravizar o índio, falavam que o índio não tinha alma, era um animal da floresta. E os jesuítas, para mostrar que o índio era humano, ensinavam o índio a cantar, a tocar. Então, houve um debate com a presença do representante do Papa. O filme mostra... Obrigado, Rebeca. Mostra isso, não é? Então, o Álvaro Nunes, há 500 anos atrás, ele já falava que tinha que fazer com que o índio também humanizasse. Tinha que ter um processo de humanização do índio. Claro, vai perder a cultura, uma coisa ou outra. Mas não matar, né? A extinção dos indígenas. Eu, quando era menino, que tinha filme de faroeste, eu torcia para o mocinho matar um índio, né? Hoje eu torço para o índio, mas questão de épocas, não é isso? Muito bem. Então tá. E ele lá vai tentar impor isso aos fazendeiros de Assunção. Cria-se uma revolta, prendem-no, e ele fica preso muito tempo, depois ele é mandado de volta para a Espanha, onde ele é julgado, e acaba tendo uma vida muito difícil também, certo? Então tá. Então essa parte do Álvaro Nunes de Cabeça de Vaca, não sei se acrescentou alguma coisa, mas eu achei essa vida interessante, né, pela luta que ele iniciou. Então, quando ele volta, e ele conta que ele viu muito índio, né, nessa região. Pode voltar, Rebeca, lá é importante agora, as 3 regiões. Veja, nós somos o Guairá, essa circulado de vermelho, nós somos o Guairá, a nossa região. Rio Paranapanema acima, né, o Guairá. Para cima de nós, na região do Mato Grosso do Sul, hoje, ali Dourados, Ponta Porã, Carapó, Amambai, tinha outra região de muito índio, chamado Itatim. E para baixo de nós, de Guará, lá na região de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, onde a Rebeca, nós estivemos com os alunos o ano retrasado, antes da pandemia, é a região do Tape, né? Santo Ângelo, as ruínas de Santo Ângelo, né? Então são aqui as ruínas de Santo Ângelo, onde nós tivemos, a nossa turma aí, que beleza. Depois vocês procurem aí, tá? Quem está aí. Eu estou vendo alguns professores. Muito bem. Então, essas 3 regiões, quando o Álvaro Nunes, Cabeça de Vaca, volta prisioneiro para a Espanha, para responder processo, uma coisa ou outra, por conta das controvérsias que houve aqui em Assunção, ele escreve comentários, né? Esse livro, né, Naufrágio e Comentários. Então, ele escreve a parte comentários. E essa parte de comentários, então, mostra que tinha muito índio. E é aí que vai despertar a atenção, não só do mundo, mas principalmente, mas aí nós também já estamos... Isso foi 1641, tá? Então, nós vamos... 1541. 1541. E vai despertar esse mundo de índios a atenção e o interesse dos paulistas, dos moradores de São Paulo, que vão, além do ouro, além da prata, vão descobrir que negociar mão de obra também era muito rentável. Então, eles vão entrar pelo sertão para aprisionar esses índios e levá-los como prisioneiros. Mas não interessava levar criança, mulher e velho. O que a lavoura canavieira do Espírito Santo precisava na época era mão de obra forte, os índios fortes. Então tinha que levar prisioneiro, porque os negros vieram de uma forma mais, né? Assim, tipo, sem defender os senhores, absolutamente. Sou contra a escravidão. Mas os negros já eram escravos na África. E os chefes das tribos pegavam as famílias e falavam, não, você vai para o Brasil.
e vendia, né? Vendia e ficava com a recompensa, e os negros vieram sem luta, né? A luta que tinha era dentro da África, para capturar os negros, para colocar no navio. Mas já chegavam de uma forma diferente. Agora, aqui não. Aqui eles vão prender, vão prear, caçar. Quem resistir, morre. Velho, criança, não presta para nada. Queima, mata, destrói. E nessa epopeia de destruição, eu queria falar de um outro cara que foi importante, porque ele veio aqui perto de nós, que foi o Antônio Raposo Tavares, um bandeirante paulista. Paulista por morar, porque, na verdade, ele nasceu em Portugal, ele é de família portuguesa, ele veio para o Brasil em 1618. O pai dele, que fugiu com a família para o Brasil, ele veio para o Brasil fugido, porque ele era da administração portuguesa e ele tinha roubado o rei. Igual o pessoal do Ministério da Saúde estão fazendo aí, né? Então, ele tinha roubado o rei e ele precisou fugir. Então, tudo boa gente, né? Tá vendo? Boa gente que veio para o Brasil. Veio fugido, se estabelece onde? Se estabelece em São Vicente, ali, ligado a Santos, né? E São Paulo vai existir como cidade em 1554, né, que Anchieta e Nóbrega funda São Paulo, depois eles vêm para São Paulo, aí nós já vamos entrar no século seguinte, que é o século XVII, 1601 a 1700, é nesse período agora que esse Raposo Tavares vai atuar. Essas linhas são as linhas da vida desse cara. Então, foi um caçador? Foi um preador? Foi um desumano? Foi. Mas, lembrando que em 1920, antecedendo a Semana da Arte Moderna, em que o Brasil estava rompendo com a cultura europeia, né? Toda aquela questão da Semana da Arte Moderna, também São Paulo, na vanguarda desses movimentos culturais, começa a buscar figuras para citar como heróis, né? Porque o paulista é o maior estado do Brasil hoje, o mais rico, não foi à toa. Então, eles querem criar ídolos para os paulistas se orgulharem. Então, é aí que eles vão buscar esses homens valentes do passado, mesmo não sendo mocinhos. O Borba Gato, esses dias, vocês acompanharam, teve a sua estátua queimada e causou um tumulto aí no Brasil. Como que um jovem vai queimar a estátua do Borba Gato, que foi um herói? Peraí, vamos ver que tipo de herói que ele foi. O Borba Gato tinha 2.000 índios escravizados, ele tinha uma feira de índios escravos. Ele negociava índio. O Antônio Raposo tinha 117 índios escravos. Ele interessava negociar mais rápido. O Borba Gato usava nas suas fazendas. Então, queimaram. Então, nessa busca de heróis, nasce a figura do Borba Gato, do Bartolomeu Bueno da Silva em Anguera, o Fernão Dias Pais Lemes, que era carioca, inclusive, mas nasce também Raposo Tavares. E São Paulo homenageia, não com tem estátua, mas homenageia com uma rodovia, né? Todo mundo conhece a rodovia Raposo Tavares, que segue para Minas Gerais, ou Mato Grosso, né? Segue para Mato Grosso, né? Minas Gerais, tá? Então, eu vou falar dele um pouquinho, porque ele foi o mais emblemático. Olha as linhas, gente. Esse homem passou mais da metade da vida dele escondido no mato, porque, tudo bem, ele preava, ele caçava os índios, mas os padres, a igreja combatia isso, então ele foi processado muitas vezes e condenado, então, para não ser preso, ele vivia no mato, caçando índio, entregava para os outros negociar, um contrabando, né? Mas ele passou mais da metade da vida dele escondido dos processos que se tinha contra ele. Mas como era uma figura que interessava as pessoas, ele tinha um protetor, que era o dono da capitania de São Vicente, que hoje é o estado de São Paulo, mais ou menos, né? Capitania de São Vicente. E quem que era esse protetor? Era o Conde de Monsanto.
Então, esse conde de Monsanto protegia ele dos processos e, em troca, ele ia, então, caçar os índios. E o conde de Monsanto também consegue um perdão para ele, para que ele vá a Pernambuco, em 1639, lutar ao lado dos portugueses contra os holandeses, da invasão holandesa. E ele vai. 1.500 homens, mais ou menos. E ele vai, então, lutar contra os holandeses. Leva uma surra danada. Ele era preparado para combater índio, para combater os holandeses, que tinham táticas, já tinham armas, já perdeu, voltou a pé. Voltou a pé de Pernambuco. Inclusive, foi uma marcha, voltou a pé. Deixa eu ver aqui. Esqueci o nome da marcha aqui, sabe? Dos derrotados. A marcha dos derrotados. Voltaram a pé. Voltaram poucos homens, parece que 100 e poucos homens só. O resto morreram, não souberam como combater. Então, esse é o homem que enveredou sua vida em busca de caçar índios, né? E aí chega um momento em que ele descobre que tinha essas 3 regiões de índios. O Itatim, onde é o Mato Grosso do Sul hoje, Guairá, onde é o norte do Paraná hoje, até o rio Tibagi, até lá na frente do Paraná, e o Tapi. E ele empreende expedições em todas essas pessoas, em todos esses redutos. Mas nós já estamos aqui em 1600, 1610, e nesse período, baseado em Assunção, depois baseado na cidade real del Guairá, os jesuítas criaram um território enorme, a República do Guairá, a província do Guairá, e eles passaram, então, esse mapa é ótimo, olha onde é que tinha reduções indígenas, São Francisco Xavier, São José no rio Tibagi, Cidade Real no rio lá, Piquiri, chegando no Mato Grosso, no Rio Paraná. Mas interessante para nós é essa ao alto, Loreto e San Inácio Mini. Isso, essas duas aí. Porque olha o rio Ivaí aí, ó, nós estamos entre o rio Ivaí e o rio Paranapanema. O rio Paranapanema é esse que passa em cima. Nós estamos aí. Então, daqui de onde nós estamos hoje, não digo o pessoal lá do sul, mas aqui de Paranavaí, nós estamos a 70 quilômetros dessas duas cidades aí, Loreto e São Inácio Mini. E agora, Rebeca, mostra aí Vila Rica do Espírito Santo, bem no centro, aí em preto, em negrito. Tá vendo? Não, não é outro mapa, não, é aqui mesmo, Rebeca. Isso, aí. Essa Vila Rica do Espírito Santo, vocês sabem que cidade é essa? Sabe que cidade nós temos aí hoje, nesse triângulo? É a... Oh, meu Deus do céu. Como é o nome daquela ave grega que renasceu? Fênix. Fênix, é a cidade de Fênix. Obrigado. É a cidade de Fênix. Aí fica às margens do rio Corumbataí, que ele é um afluente do rio Ivaí. Eu estive várias vezes nessa região. Aí, onde é a Vila Rica do Espírito Santo, em 1610, tinha 60 mil índios. Os padres jesuítas, que os índios viviam esparramados, a gente fala na aldeia. Tinha, assim, um núcleo maior, uma aldeia, uma família maior. Mas a maioria dos índios vivia esparramado, uma família para cá, uma família para lá. E os jesuítas reuniram eles. Reuniram, né? Eles chamavam de reduzir, tirar do mato e trazer tudo no lugar só para catequizar, cristianizar
os índios. E aí foram criados só nessa região, por isso que o Álvar Nunes falou que viu muitos índios. Olha, ele entrou aqui por Santa Catarina, subiu o Paraná, atravessou o Ivaí, desceu no Ivaí, ele viu todos esses índios. E a notícia, então, chegou na Europa, depois chegou em São Paulo. Então o Antônio Raposo falou, vamos atacar e pegar esses índios para vender. E um dos lugares que o Raposo Tavares ataca, que ficou marcado na história, foi Vila Rica do Espírito Santo, hoje a cidade de Fênix. Ele ataca, leva prisioneiro 12 mil índios acorrentados para vender no mercado humano em São Paulo, no Espírito Santo, que tinha a lavoura canavieira, onde era muito utilizado. Crianças, velhos e mulheres ficaram esparramados aos milhares, o resto fugiu para o mato. Então o Raposo fez esse ataque. Depois ele ataca a cidade de Guaíra também, mas aí ele resolve atacar o norte, que era mais perto de São Paulo, lá em cima, Loreto e Santo Inácio. Hoje, a cidade... Assim, deixa eu voltar em Fênix. Então, Fênix Vila Rica do Espírito Santo, foi totalmente destruída. Passado 400 anos, a colonização dos ingleses aqui na nossa região, eles vão criar uma cidade, como tantas outras. E criaram essa cidade. E como tinha essa história no entorno, né, da Vila Rica do Espírito Santo, queimada, agora vai nascer uma nova cidade, por que não colocar o nome de Fênix em homenagem à mitologia grega, né? Então, Fênix nasceu dessa história toda, certo? Muito bem. Vamos então lá em cima, que é o que nos interessa. O padre que se destaca aí é o padre Montoya. Mas entre eles haviam vários padres. E aí era uma divisa. Do outro lado, os paulistas já tinham empurrado a linha do Tratado de Tordesilhas, então era arriscado. Mas como eles tinham começado em 1600 até 610, e especialmente em 1628, estavam esses dois lugares, Loreto, Redução de Nossa Senhora de Loreto, hoje é a cidade de Jardim Olinda, que inclusive eu já convidei a professora Márcia, o pessoal nosso, um dia do Nucati, para ir lá ao menos respirar o ar espiritual do que foi essa história que eu vou contar. Loreto. E aqui a outra, San Inácio Mini, é a cidade de Santo Inácio hoje. É a cidade de Santo Inácio. E entre elas duas, hoje, tem uma cidade de Itaguajé, que fica do lado direito desse rio aí, que é o rio Pirapó. Aí é um rio Pirapó, que se joga suas águas no rio Paranapanema. Então, bem aí nasceu a cidade de Jardim Olinda e Santo Inácio hoje, e Itaguajé, mas na época 1628, é o ano que nós vamos falar, 1628. Era redução de Loreto e redução de São Inácio. Tinha, de acordo, né, com o que eu tenho aqui, tinha aí 12 mil almas, 12 mil reunidas, 6 mil, isso está no livro, no livro do Padre Antônio Ruiz, isso, no Conquista Espiritual, está aí, na página 135, 12 mil almas, divididas, 6 mil em Santo Inácio e 6 mil em Loreto, e os padres cuidando. E quem era o chefe de Loreto? O cacique de Loreto? Era um índio chamado Tataurana. Inclusive, o padre Montoya conta no livro que, chegando um dia, vindo do Paraguai, de Assunção, pelo rio Paraná, subiu, volta lá no mapa, por favor, isso, ele veio de Assunção até Guairá, de Guaíra, ele subiu, ele pegou o rio Paranapanema, e vai dar em Loreto, né? E teve um trajeto que ele fazia a pé. Naquele trajeto que ele estava fazendo a pé, pelo meio do mato, de repente ele parou na beira de um banhado, águas e capim, né? Ele parou porque ele viu um índio forte, em pé, em silêncio. E quando ele viu o índio,
o índio o viu primeiro. E com a mão aberta, assim, o índio fez sinal para ele ficar parado, em silêncio. E ele parou e ficou olhando. Naquilo que ele prestou atenção, ele viu as águas se mexendo e uma enorme cobra, uma sucuri, veio de encontro ao índio e enrolou nele. E ele lutou com a cobra, lutou, e a cobra saltou de volta na água, porque ele conta aqui no livro que esses animais, a sucuri, ela enrola em você para te trucidar, né? Ela vai apertando e mata a pessoa. Só que ela seca. Quando ela seca ali no seu corpo, ela precisa de molhar o corpo para ficar lisa, escorregadia, para poder apertar legal. Aí ela pulou na água de novo, molhou e voltou e enrolou nele de novo. Naquilo que enrolou nele, ele desenvencilhou um braço e tirou da sua nuca, atrás do pescoço, ele tinha uma faca. Pegou a faca e matou a sucuri. Arrastou para fora do banhado e, junto com Montoya, foi lá para sua tribo, para a redução, onde banquetearam a sucuri, certo? Então, esse era o Tataurana. Olha o espírito e a coragem e a força desse índio, era o chefe, era o líder. E ele tinha uma noiva, e essa noiva era Moema. Diz ser a mais bela índia que havia em todo o Guairá. Acredita-se no Guairá naquela época de 200 a 300 mil índios. Então é cantado e decantada como a mais bela índia. E ela era encantadora, parece que ela encantava os peixes. Conta que ela tomava banho no Paranapanema, ali onde o Pirapó se encontra com o Paranapanema, entre dourados. Os dourados iam nadar com ela. Então, esse casal liderava Loreto, e mais para cima, Santo Inácio. Aí aconteceu o seguinte, Antônio Raposo Tavares, de volta à cena da caça, veio a organizar uma grande expedição para atacar essas duas reduções, 12 mil índios. Resultado, aqui no livro do Montoya, diz assim, o padre Francisco Vasquez Trujillo, provincial, tinha visitado por aqueles dias toda esta região. Esteve presente na destruição de São Xavier. Ele viu o que estava acontecendo com outras reduções. E ele estava, junto com o Antônio Ruiz, o padre Ruiz Montoya, em Loreto. E ele falou, olha, aconteceu e está acontecendo em toda a província essa destruição. E eles vão vir aqui. Então, os padres da Companhia de Jesus, eles mantinham correspondência. Os índios levavam as correspondências. E nessas correspondências, eles se correspondiam com os padres jesuítas portugueses em São Paulo. Porque eram todos da Companhia de Jesus. O lado espanhol, jesuíta espanhol. Do lado Portugal, jesuíta português, que combatia a escravidão do índio. Então, os padres se comunicando através de um correio, que eles chamavam de correio da selva, de índio para índio, vai levando a notícia é que estava preparando uma grande expedição para atacar Loreto e Santo Inácio. E a notícia chega. E o padre Francisco Vasquez Trujillo falou, a coisa é feia. E só tem um jeito, fugir. Mas como que nós vamos fazer isso? São 12 mil pessoas. Então, trocando ideias e acompanhando o movimento do Raposo Tavares, estão vindo, já está em Sorocaba, estão vindo, já está em Itu. Eles, de acordo com o livro do Montoya, diz aqui, fabricaram-se em tempo brevíssimo 700 balsas, sem contar canoas soltas em quantidade. E nelas nós vamos embarcar, a hora que o adversário chegar, os 12 mil índios. Então aconteceu isso. Danou-se a trabalhar. Ele fala aqui, né? Deixa eu achar aqui. Deram sinais. Aqui ele fala no livro de algum sinal do céu, né? Estátuas soltando lágrimas e tal. Mas é interessante aqui que ele fala que foi
não estou achando agora. Fabricaram-se 700 balsas, diz que eram, eu estou procurando, não estou achando, mas era um tal de martelo, de facão, de foice, de ferramentas de fabricar balsa, escutava-se por toda a praia de Paranapanema, e também em Montoya e Loreto, em Santo Inácio e Loreto, fabricando essa imensidão de canoas, balsas, jangadas, canoinhas, tudo que pudesse, na hora do perigo, escapar. E se prepararam. E realmente, o Correio da Selva foi informando e eles viram chegar, então, do outro lado dos bandeirantes. Acamparam, enquanto preparava a travessia do rio para a invasão, soltaram mulheres, crianças e velhos. E também alguns guerreiros remadores, e também alguns padres, soltaram todas essas balsas na água. Volta no mapa lá, Rebeca. Soltaram ali, naquela foz ali do rio Pirapó. Santo Inácio um pouco mais, se reuniram ali no rio Pirapó, na boca do rio Pirapó, na cidade de Jardim Olinda hoje, e soltaram essas barcas rio abaixo. Os índios mais fortes remando, que é rio abaixo, foi mais fácil, pegaram o Rio Paraná, chegaram no Rio Paraná, desceram o Rio Paraná, então vão deixar eles navegando ali e voltar em Loreto. Nisso que eles escapam, os bandeirantes, comandados por Antônio Raposo Tavares, atravessam o Rio Paranapanema e ataca os 2.000 índios aproximadamente, que ficaram, não para fazer bonito, não para para se entregar. Não, ficaram para resistir, lutar em formas de emboscadas, aquela guerrilha, sai do mato, ataca, volta para o mato, esconde, até que as embarcações se distanciassem. Então, enquanto a sua família estava fugindo, eles iam resistir, nem que custasse a vida. E lutaram, mas foi impossível resistir. Porque enquanto eles lutavam com flechas, lança e pau, pedras, o Antônio Raposo Tavares vinham a cavalo, espada e armas de fogo. Então, impossível. E realmente, não foi possível resistir. Quando não deu mais... Mas eles tinham que resistir para criar um espaço de tempo para a família fugir. E a família, então, foge. E aí, nessa luta, conta algumas versões, né? Porque até virou lenda. Aí lenda a gente escolhe o final, tá? Conta que Moema e Tataurana, depois vocês vão ver, fala que eles seguiram com as jangadas em busca das terras do sul. Mas há um outro final shakespeariano que fala que Moema lutou junto com o seu noivo Tataurana, e lutando e correndo para o mato, e os portugueses e os paulistas, né, que eles eram chamados assim, os bandeirantes, atrás, até que eles foram assim encurralados aos pés dos Três Morrinhos. E aí, não podendo mais fugir, né, a lenda que a gente criou e desenvolveu, é lenda, gente, vocês vão acreditar depois do que vocês quiserem, tá? Que quando os paulistas cercam Moema e Tataurana nos pés dos Três Morrinhos, não interessava para eles levar a mulher, que mulher não servia para o trabalho como homem, queria só o índio forte. Então aponta a espingarda para o peito da Moema, mas Tataurana salta na frente, toma o tiro no lugar dela e cai morto. E ao cair morto, Moema se debruça sobre ele, vendo seu amado morto, pega o punhal da sua cintura e crava no seu próprio peito, morrendo sobre ele. E aí vem esse final shakespeariano que nós criamos para dizer que o sangue deles escorre pelas bordas dos Três Morrinhos, invade o noroeste do Paraná e serve serve de fecundação para essa floresta maravilhosa que nasceu depois do sangue de Tataurana. Aí você me pergunta, mas e Moema? Também o sangue dela escorreu, e do sangue dela nasceu uma flor. É a flor caiuá, é o nome da nossa região aqui, Arenito do Caiuá. Nasceu uma flor caiuá. Ué, mas quem é a flor caiuá que eu nunca vi? É a mulher do noroeste do Paraná,
cada um no seu trabalho, os professores, as enfermeiras, é a mulher do Noroeste, forte, que criou essa região maravilhosa do norte do Paraná. E acabaríamos aí a aula, mas voltando lá naquele mapa do TAP e do Itatim, só para mostrar, isso. Então, as jangadas descem, quando chega em Guaíra, são os espanhóis que estão em Guaíra, vendo aquele monte de índio para aprisionar, também tentam aprisionar. Mas aí o Montoya se impõe em nome da igreja e conseguem passar. Então, eles tiram as canoas das águas, porque naquele tempo havia 7 quedas, né? 7 quedas, que destroçava tudo que caía naquelas cachoeiras. Eu tive a oportunidade de ver. E lá embaixo, depois, quando as águas se acalmam, eles colocaram as canoas nas águas de novo, embarcaram e desceram, Rebeca, um outro mapa, em preto e branco, desceram para o Rio Grande do Sul. A Rebeca está tentando achar. Desceram para o Rio Grande do Sul, e é um outro mapa, onde aparece Santo Ângelo, que nós vimos aí, São Miguel, o rio Ijuí. Vai tentar, né? Não. É no Rio Grande do Sul. Não vai dar. Mas, tudo bem, eu sei que você tentou. Aí, nesse mapa, onde está aquela seta lá embaixo, que se divide em 4 setas, né? É o TAP. Seria o território do TAP, como do Guairá nosso aqui, do Itatim, lá no Mato Grosso, sabe? É aí que está a cidade de Santo Ângelo, é aí que está a cidade de São Miguel das Missões, que nós fomos visitar com os alunos da faculdade nesse trabalho nosso de expedição investigativa, e também foi atacada, mas também tem a sua história. E depois o danado do Raposo Tavares, dali onde ele foi atacar o Itatim, mas não conseguiu atacar o Itatim, porque os índios fugiram para o Paraguai. Aí ele segue aquela linha vermelha e vai atrás daquilo que o Álvar Nunes pensava que era o Eldorado, mas que são as minas de prata de Potosí, na Bolívia. Volta lá no mapa da viagem do Raposo Tavares, Rebeca. Isso. Aí ele falou assim, bom, já estou aqui mesmo, meteu a cara, pegou o Amazonas, o Rio Amazonas, saiu lá em Belém, contratou uma balsa lá e voltou para casa. Também com pouquíssimo homem, saiu com mais de 1.000 e voltou com 50 homens para São Paulo. E virou esse herói paulista, hoje bastante contestado por essa questão de aprisionar e escravizar os indígenas, né? Bom, para fechar essa fala, eu quero antes pedir para vocês perdoar, que eu não sou historiador, eu sou um curioso, tá? Gostaria de ter feito uma fala muito mais elegante, muito mais aprofundada para vocês, mas eu fui buscar umas raízes que me despertaram a atenção e eu tenho certeza que muita gente também deve ter achado interessante. E para fechar, tem em Paranavaí, aqui, os professores de outros lugares, né? Tínhamos aqui um grupo chamado Gralha Azul, famosíssimo na nossa região. Gralha Azul encantou com as músicas regionalistas a nossa região, cantando o Paraná, cantando o Rio Paraná, cantando o Noroeste, sabe? São 7, 8 DVDs que a gente encontra, só buscar Gralha Azul Paranavaí, tem as músicas deles. Se vocês vão admirar e vão adorar, tá? Então, eles fizeram uma homenagem a Moema e criaram um vídeo que eu sou apaixonado e eu não queria deixar de dividir com vocês. Então, eu peço para a Rebeca soltar esse vídeo e quero que vocês prestem bem atenção, porque ele conta a história e a outra versão. Nessa versão mais apaixonada do Gralha Azul, quero até agradecer o Gralha Azul por ter feito esse trabalho que a gente pode divulgar hoje, não é? Moema e Tataurana continuam junto com a expedição, tá? Vocês escolhem o fim aí. Rebeca, solta para nós.
era mais bonita que o coração de Montoya. Chorava na Santo Inácio, lamento das 7 quedas. Onde tudo se incendeia, é o coração da floresta, entre 100 mil belos índios da raça dos Guaranis. Mistérios, assombrações, cantigas de adormecer, folclores, lendas, folguedos, histórias de estremecer. Moema sempre brincava pelo Paranapanema, cantando o Pirapó entre dourados Moema. Cantava a liberdade dos índios contra as bandeiras que vinham ao Paraná, trazendo a opressão. Mistérios, assombrações, cantigas de adormecer, folclores, lendas, folguedos, histórias de estremecer. Nas pequeninas canoas, Montoya, Dias, Simão, Moema, Jesus, Maria e as 13 reduções. Cataurana na frente, era o amor de Moema. Viram surgir os 3 morros na caminhada pro sul. Mistérios, assombrações, cantigas de adormecer, folclores, lendas, folguedos, histórias de estremecer. Moema, Tataurana lutaram pra escapar, ganharam muitas batalhas, vai seu povo conquistar a liberdade nas terras, lindas nas terras do sul, deixando atrás 3 morrinhos e uma lenda no lugar. E os 3 morros que cresceram do sangue daquela gente, hoje é o retrato mais forte de Dias, Simão, Montoya, Tataurana, semente, Moema, flor, Kaiowá, que coloriu nosso chão, fez nosso povo valente. Que lindo, gente. Obrigada. Olha que delícia. Muito obrigada, professor Cláudio. Que manhã gostosa. Eu vou deixar a palavra em aberto aqui, que eu acredito que vocês queiram fazer comentários ou perguntas. Rebeca, que bacana a sua apresentação também aí, que ela coordenou todo o trabalho. A Rebeca, que é nossa egressa do curso de pedagogia, né, Rebeca? Mas também formada em filosofia. Também, né, Rebeca? Isso mesmo. Fica em aberto. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Gente, foi maravilhosa essa manhã, fantástica, professor Cláudio, parabéns pela sua exposição. Eu fiquei aqui, digo, nossa, ainda bem que está sendo gravado, porque são tantos detalhes que eu vou ter que assistir de novo para perceber todos esses detalhes. Aí fiquei me imaginando assim, nossa, obrigado. O Google Maps, aí não temos a coragem de nos aventurar em alguma cidade próxima, conhecer alguma coisa nova. E esses aventureiros que saíram lá da Europa e vieram
e passaram por toda essa América, e quantas coisas eles conheceram, e não estavam preocupados se eles tinham passaporte, se eles tinham uma poupança, se eles tinham um carro para retornar, eles iam. Depois, como que eles fariam para voltar? Eu não sei como eles voltariam. Mas muito interessante essa questão que às vezes a gente não percebe, que é a questão dos rios, né? Ainda essa semana comentava aqui com as minhas turmas aqui que a gente trabalhava civilizações orientais da antiguidade. As civilizações, elas se formaram ao longo dos rios, né, no Oriente. E aqui no Brasil, né, quantos rios importantes, e claro que as civilizações tinham que procurar essas regiões, que eram regiões mais férteis, onde havia água, onde havia possibilidade de ter uma plantação, um animal, né? Então, muito interessante, professora, amei muito. Eu queria fazer só uma observação, eu não sei de onde que o senhor veio, da cidade de São Paulo, mas eu conheci a cidade de Barra Bonita, no interior de São Paulo, que é próxima a Jaú, e também toda a colonização do rio Tietê, porque ali é o Tietê limpo, não o Tietê sujo, né? Toda a colonização do rio Tietê, de São Paulo, ao longo do rio Tietê, que ele corta, né, de leste a oeste, né, foi através dos rios, e a cidade de Barra Bonita, ela tem um museu muito interessante, que ela fala sobre essa colonização e sobre a imigração italiana, né, que colonizou o estado de São Paulo, né? Muito interessante esse museu, ele vai contar essa história, e a cidade é uma cidade turística, onde tem passeios pelo rio, né? Mas é muito interessante mesmo. E saber que aqui também, União da Vitória, nossa região, ela é ladeada pelo rio Iguaçu, e ela também foi povoada ao longo do Rio Iguaçu com os imigrantes, né? Então aqui chegaram os imigrantes poloneses, italianos, alemães, enfim, né? E foram fixando cidades ao longo dos rios. Então, às vezes essa percepção ela fica um pouco fora, né? E depois a gente retoma com as suas palavras, com a sua explicação, a gente retoma e vê também que aqui na nossa realidade também aconteceu isso, né? Povoações ao longo do rio. Professor, parabéns. Eu vou rever isso, a professora Márcia está gravando, depois eu vou rever todos esses detalhes aqui. Parabéns, professor. Muito obrigada por essa manhã. Obrigado. Os rios foram as primeiras estradas.